criatividade, resiliência e ressignificação. A história e propósito da SDI. Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos Muito obrigada. ao Manda Jobs. Manda Jobs. E aqui a gente fala sobre comunicação, criatividade, bastidores da agência e hoje, especialmente, sobre a história da agência mais sólida e inovadora do sul do mundo. É isso aí. A SDI. A gente vai contar um pouquinho como isso começou e também os bastidores do dia a dia até hoje, né, desse processo. E por que Manda Jobs? Porque a gente vive de ideias, acima de tudo, de jobs. E as ideias, elas ganham força, né, só quando elas viram ação, quando elas se materializam. É isso que a gente está fazendo hoje aqui. A gente criou esse espaço para que a gente possa contar, compartilhar, trocar, inspirar e, acima de tudo, provocar. Então, vamos começar o episódio de hoje, né? Eu sou o Jonathan Manique Barreto, sou CEO e sócio da SDI. Hoje aqui é a minha família que está junto comigo e também meus sócios. E vou pedir para que vocês mesmos se apresentem. Vamos começar pelos mais velhos pela hierarquia. Mais experiente. Mais experientes. Eu sou Jairton Manique Barreto. A SDI, antes, Shopping de Ideias, começou conosco, né, há 35 anos atrás. E é com grande felicidade que a gente chega aqui, depois de 35 anos, ainda fazendo diferença no mercado. Eu sou Valquíria Manique Barreto, assim como o Jairton, desde 1990, né? A gente está nesse processo. E eu acho que o que faz toda a diferença é o amor pelo trabalho, é a vontade de querer fazer diferente mesmo, porque é um mercado muito prostituído e a gente precisa ter um posicionamento, ter um propósito e seguir em frente. E é isso que nos fez estar aqui nesses 35 anos. Eu sou a Gabriela Manique Barreto, hoje sou a CEO da agência e sócia também, né? Já estou há 20 anos aí na agência e, como a gente diz, eu sou a filha mais velha, a agência é a filha do meio e o Jonathan é o filho mais novo. Vocês viram que era só uma breve apresentação e todo mundo já deu discurso, né? Quer dizer que o papo vai ser bom. A gente sempre tem muito a falar. Se você gostar de acompanhar esse processo com a gente, já vou te convidar então a seguir as redes sociais, @SomosSDI. É lá que os nossos conteúdos do Manda Jobs vão ser postados. E esse é só o primeiro de muitos que vem ainda por aí. O primeiro episódio ele vai ser muito especial, né? Porque a gente vai abrir o coração aqui, falar um pouquinho sobre os bastidores da agência, em uma agência familiar, né? Que é um processo diferente. E também de como manter a criatividade por tanto tempo, né? Acho que 35 anos é um tempo considerável de existência e num segmento que mudou tanto, né? Então, como se manter vivo, relevante, né, e entregar resultados depois de 35 anos de existência. Então, para começar esse bate-papo, um eixo de perguntas de onde a gente veio, né? E queria entender de vocês agora, né, da gente para vocês, falar um pouquinho sobre esse contexto que existia na época que a agência foi criada, que é um contexto de um mercado ainda, né, começando a nascer aqui na região, onde não se tinha universidade de publicidade e propaganda no estado. Então, falar um pouquinho sobre essa coragem, né, esse processo de desbravar mesmo esse cenário e do como e por que nasceu a Shopping de Ideias, então. Então, começa o processo. Quem conhece um pouquinho da história, mas estou falando para quem não conhece, então, né? Eu comecei trabalhando com comunicação aos 14 anos, num jornal que chamava Correio do Sudeste. Trabalhei em torno de 4 anos nesse jornal, onde eu passei por todos os setores que tinha dentro do jornal, e naquela época era tudo manual, né? Não se tinha essa parte hoje digital, que hoje a gente convive com o digital, e é só isso, antes era feito tudo de forma manual.
Depois eu passei para o Grupo RBS, onde eu fui cinegrafista e fazia pauta, fazia uma série de coisas. Fiquei lá 6 anos, né? Depois eu fui para uma agência de publicidade e dessa agência a gente montou depois a Shopping de Ideias. E o processo naquela época era tudo mais lento, mais pensado, porque se tinha tempo para pensar. A gente fazia, como era tudo manual, a gente fazia uma campanha, em menos de 15 dias não se prometia nada. Era 15 dias, um mês, às vezes 2 meses, para sair uma campanha. Hã? Mais lento, quase parando. Para trocar. Hoje. Para ter uma ideia, se você fizesse uma modificação num anúncio, era mais 3 dias, 4 dias para fazer aquela modificação. Hoje a gente faz quase que instantâneo, né? Então os processos eram diferentes, os jobs vinham diferentes, a gente tinha tempo para estudar, a gente tinha tempo para debater, a gente reunia a equipe mais de uma vez para discutir aquele trabalho. Então, isso foi uma característica da agência desde o começo, né? E aí responde também aquilo que o Jonathan perguntou, né? Em 35 anos, como se mantém a criatividade e a credibilidade. A característica principal da Shopping de Ideias sempre foi 2. Ser muito ética e transparente com os clientes. E segundo, não fazer nada sem que aquilo tivesse um objetivo. Nenhuma peça, nenhum spot, nenhum VT, nenhum anúncio era criado se ele não cumprisse um objetivo. Ele tinha que cumprir um objetivo. Uma marca era criada não por ser bonita ou porque tinha um logo legal, era criado para ter uma função, para cumprir um objetivo, em cima dos propósitos daquela empresa. Hoje a gente fala em ressignificar ou significar, então a gente sempre teve esse cuidado dentro da agência de fazer as coisas com propósito, com uma razão de ser. E isso fez com que a gente mantivesse essa credibilidade, essa criatividade por tanto tempo. Falando ainda um pouquinho de nascimento, mas trazendo um pouquinho do contexto de mercado, assim, porque vocês falam bastante, né, essa história, já ouvi algumas vezes, mas sempre do contexto de dentro para fora, assim, né? Mas e como era, hoje a gente ainda reclama da falta de valorização, ou enfim, às vezes da não consciência de alguns empresários, empreendedores ainda sobre o papel da comunicação nos negócios, né? Como é que era nessa época, né? Nos anos 90? Muito mais difícil. Eu acho que hoje ainda porque a gente passa essa dificuldade, né? Mas antes era muito complicado, era difícil demais eles entenderem a necessidade de ter uma agência. E eu acho que foi aí que a gente desbravou o mercado, né, Jairton? Eram muito chamados de urgências. Então, uma pessoa vendia comercial de rádio e ele se intitulava uma agência. Né, vendia um comercial de TV, na verdade ele era um comercial, um agenciador, e ele se intitulava agência, né? Então a gente concorria muito isso com o mercado. E a nossa proposta, quando a gente logo pesquisou São Paulo, enfim, como que de fato tinha que funcionar uma agência de verdade, que era ter atendimento, redação, criação, mídia, produção, a gente se propôs a fazer isso. Logo que lá no início, éramos nós 2, né? A gente iniciou na nossa casa, só nós 2, mas a gente tinha uma pessoa de criação, que a gente contratava fora, porque tudo era lá em casa, até que uns 2 anos depois a gente estruturou, uma estrutura grande, muito mais do que os 5 departamentos que necessitavam. E uma das coisas que a gente sempre buscou, e eu acho que isso nos fortaleceu no mercado, é não ficar... Hoje se fala no 360, né? Então, acho que a gente já era 360, mas não imaginava que a gente era 360. Até porque a gente não cobrava por todas essas entregas que a gente fazia, né? A gente ressignificava diariamente, mas também não entendia que a gente estava ressignificando o mercado. O que a gente queria era, de fato, se constituir no mercado, fazer com que a publicidade e propaganda tivesse mais conceito, que as empresas respeitassem, entendessem a necessidade que era ter profissionais na nossa área. E isso tudo era muito, muito difícil, assim, porque a gente ia e voltava, né? Batia muito na tecla e eles nunca entendiam, assim, o que eram as normas, o que cada um fazia.
a gente brincava que o cliente achava que a gente era padaria, né? Ligava e queria alguma coisa e achava que o criativo tinha que fazer aquilo em 10, 15 minutos. Então, Aí aconteceu exatamente isso que eu falei do pensar, né? Inclusive, uma época a gente teve, assim, a imagem nossa é que a gente demorava muito para fazer as coisas. E esse demorar, eu dizia que não era por não ter capacidade, era porque a gente queria que realmente as coisas acontecessem da melhor forma. E nós víamos para um mercado que não existia. O mercado aqui era um mercado, não existia faculdades, não existia cursos. Então, todos os profissionais da área tinham que ser bem dedicados, ler muito, né? Eu lia muito, eu participava de todos os seminários que tinha de comunicação, a gente tentava. E tinha uma coisa que era diferente de hoje, que eu considerava melhor. Além do tempo de tu poder pensar melhor no que tu estava produzindo, a rentabilidade era maior. Né? A rentabilidade era maior. Porque como tu não podia fazer mudanças diárias, como hoje tem nas mídias sociais, tu fazia uma campanha para 3 meses. A mesma campanha rodava 3 meses. Então, um VT de TV, como ele era um custo alto, ele rodava 2, 3 meses. Tirando as radiavisas que a gente chamava, que eram as propagandas de mercado ou de oferta de loja, que eram aquelas ofertas relâmpago, que duravam uma semana, o resto do material sempre era pensado e ele durava. Um anúncio repetia 3, 4 vezes o jornal. Quer dizer, ele não era feito todo dia um anúncio novo. Então, eu vi uma entrevista do fundador e CEO da FBIS, que é uma das maiores agências do Brasil, que ele falou que o tempo ele não é um fator determinante para a qualidade do trabalho necessariamente, mas ele sempre vai ser um catalisador. Né? Então, que quando tem um tempo para processar algo, maturar, reativar o processo criativo a partir de outras conexões depois, né? Isso sempre vai exponencializar a qualidade da entrega, né? E o tempo também tira a desculpa, né? Sim. Porque quando a coisa não tá boa, quer dizer, não tive tempo para fazer. E quando você tem tempo, não tem nem essa desculpa para dar, né? Obrigatoriamente, tu te obriga a fazer algo pensado e algo melhor, né? Eu acho que a entrega da gente era muito maior, porque a entrega que eu digo de pessoa, assim, né? A gente virava à noite para fazer uma produção de um catálogo, a gente virava à noite para fazer qualquer tipo de foto com modelo. Por quê? Porque a gente não tinha um Photoshop para depois melhorar o material. Nem só foto com modelo, né, mãe? Que eu lembro, assim, no começo da agência, eu ainda nem tava na agência, de fotos pra Antiga Agrovêneto, a gente maquiando lá o frango e tinha que fazer essa maquiagem, essa coisa toda no manual, porque o Photoshop, os programas de edição não eram tão avançados, né? Então tu tinha que entregar tudo na fotografia já. Eu me lembro de uma gravação que a gente fez para Agrovêneto, com um ator da Globo, né? Que era um japonês, que era esses produtos que a gente fez, o material era direcionado para o Japão, mas estava sendo lançado no mercado interno, que a gente começou a gravação às 6 horas da manhã e terminou mais de meia-noite, lá na RBS em Florianópolis. E aí tinha o cara que maquiava os produtos, aí tinha um cabeleireiro, aí tinha, todo um aparato em volta disso tudo, e mesmo assim a gente demorou praticamente 24 horas para finalizar 3 comerciais que eram gravados com a mesma equipe, com o mesmo ator, né, só com produtos diferentes. Então, assim, isso mostra como é que eram os processos antes, né? Antes de a gente começar a contar a história, eu quero puxar um gancho que eu acho que é importante falar, que hoje o nosso propósito como empresa, né, e compartilha com o propósito que a nossa família tem, é de provocar a constante ressignificação, né? A gente fala bastante isso nos nossos processos, né? Tem algumas palavras-chave que é o provocar, o ressignificar, né, o constante, pela busca constante que a gente tem de melhoria, né, e eu queria, hoje a gente fala isso com muita naturalidade, mas é um propósito que a gente entendeu e assumiu junto com o reposicionamento da marca, né, há 5 anos atrás, mas ele, para ser um propósito, ele precisa ser verdade e isso precisa ser legítimo dessa marca que vive há 35, né, não há 5. Então,
como vocês, como foi esse entendimento do propósito da marca para vocês, esse processo? Assim, nem falando ainda da virada e do nome, assim, mas de começar a revisitar os valores, né, os processos, a missão, tudo isso que a gente fez, né, nessa reformulação de marca, que na verdade foi só o resultado dessas mudanças todas que a gente construiu internamente. Como é que foi esse processo de identificação, de descoberta e de poder olhar para isso e de refletir ou não pensamentos que já vinham lá de 30 anos atrás? Bom, eu acho que é aquilo que eu falei, a gente fazia as coisas tudo no automático, sem entender que a gente estava fazendo muitas entregas, né? E também a gente não tinha muitos processos, a gente tinha setores organizados, mas não tinha processo. Primeiro porque lá no início não tinha tecnologia para nos ajudar, e isso eu acho que é um fator extremamente importante nos dias de hoje, né? E segundo porque a gente trabalhava muito e ia num rolo compressor. Então, foi preciso chegar... A chegada da Gabi já começou a acontecer isso, né? Apesar de que ela na universidade achava que, e era fato, aprendia muito mais no dia a dia da agência do que nos bancos, né, com a teoria, ela trazia algumas coisas diferentes que a gente não estava habituado com o dia a dia, que era, vamos fazer a missão, vamos fazer o propósito, tudo isso a gente já faz, mas não está ali, não está escrito. Então, ela foi uma das primeiras a chegar com isso, né? E depois, quando o Jonathan voltou também, ficou mais forte, porque o Jonathan veio também com uma experiência de agências maiores, que nos ajudaram a crescer muito nessa questão. Foi. E você mesmo, meu querido. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente vivenciava o dia a dia isso. Mas o formatar, o pensar sobre isso depois de tanto tempo já fazendo as coisas de um certo jeito, assim, como é que foi esse processo? Então, como eu disse, a gente nunca fez nada na agência, né, sem ter um propósito. A gente já tinha feito, e a segunda mudança, tu já colaborou com isso lá na faculdade, duas mudanças de logomarca, de reposicionamento, digamos assim. A gente fez uma com mais ou menos 10 anos de agência, depois fez uma com 20 anos de agência, e é mais ou menos a cada 10 anos, né? E quando tu voltou, mais ou menos com 30 anos de agência. E a gente já tinha uma consciência, porque assim, todas as agências da minha época, eu acho que só tem a nossa trabalhando num formato de agência, só tem a nossa, o resto já saiu do mercado. E eu percebi aquilo, e a gente tem que ter esse tipo de percepção, que tu não é eterno, que as tuas ideias não são eternas, que daqui a pouco tu tem que fazer algo novo, tu tem que mudar. E aí eu tenho um costume, né, que o Jonathan presenciou isso, e é de conversar sempre com alguns empresários, com as pessoas do mercado, para saber como é que está a imagem da agência, o que eles pensam, se tivesse que mudar, o que eles mudariam. E dentro desse processo ficou bem latente que naquele momento nós precisávamos fazer uma virada, porque a nossa imagem já estava ficando envelhecida, né? E quando tu tem essa imagem dentro do mercado, tu tem que dar uma guinada rápido. E foi aí que entrou o processo com vocês, né? Com vocês dois, que nos pediram carta branca para fazer os processos. No começo, a gente tinha sempre uma preocupação, porque a gente sempre tem aquela ideia formada que está no inconsciente, mas que as coisas foram acontecendo, no meu ver, foram dando certo, e a partir daí se mostrou que era necessário e acertado fazer o que foi feito. Mas eu acho que o que acelerou, na verdade, foi o mundo digital, né? Foi a era digital. Eu vou aproveitar antes de tu responder e puxar a primeira pergunta da nossa caixinha de perguntas do Instagram, que ela é exatamente sobre isso, que qual foi o momento que vocês perceberam, né, que vocês precisavam se transformar para continuar vivos, né? Foi justamente na era digital. Foi quando começaram a entrar as redes sociais, né, e aí só a mídia off
não era mais suficiente no mercado, né? A gente precisava estar nesse mundo né, digital, e aí isso ficou mais difícil porque a gente não estava preparado para esse mundo. A gente se preparou para muita coisa do muita coisa para planejamento, muita coisa para consultoria, para relações públicas, e o mercado digital ele veio para a gente, né? Talvez ele estava caminhando e a gente não estava percebendo, mas quando a gente se deu conta, ele estava ali e nós não estávamos preparados para isso. Então, foi um momento que foi até um momento bem crucial para a gente parar para pensar nisso, né? A gente precisa mudar, porque se a gente não mudar, a gente vai deixar de existir. Então, esse era o momento. E também aconteceu, e ainda está nesse processo, agora já está mais equilibrado, né? Que de uma hora para outra os clientes começaram a achar que o mundo ia resolver todos os problemas da vida deles, né? E num certo momento ninguém sabia o que queria, então nunca estava bom, né? Tudo que tu fazia, eles achavam que tinha que fazer mais. A gente não sabia, eles sabiam menos ainda, provavelmente. Tava todo mundo se adaptando. Estava todo mundo se adaptando, mas aí a galinha do vizinho sempre é mais gordinha e a grama do vizinho sempre é mais verde. Né? Então eles viram alguém fazer uma coisa diferente e achavam que tinha que fazer da mesma forma. Então esses momentos são muito... Se tu não tiver um equilíbrio de parar para pensar e fazer, aí tu tem muitos conflitos. E a gente teve conflitos com vários clientes, né? Numa fase exatamente por essa falta de entendimento, né? De eles achar que querer cortar tudo que era off e achar que o on ia resolver tudo. Agora a gente já vê que tem um equilíbrio, as pessoas já entendem que não é o on que vai resolver tudo, mas também não é o off. Então tem que ter uma junção das coisas, um equilíbrio, e que cada público e cada produto tem o seu canal de comunicação, né? E tu acha as pessoas naquele canal de comunicação. Não precisa mais jogar a tarrafa e querer pegar tudo que está ali embaixo. Segmentado, micro nichado, né? Mas o conflito, eu acho que também era com as pessoas, assim, né? A gente tinha pessoas que trabalhavam com a gente há 7, 10 anos que também não entraram nesse nível de atualização. E aí, como a gente sempre se importou muito com essa questão pessoas, a gente também se viu ali amarrado, o que vamos fazer com as pessoas que não se atualizaram com a gente e não querem se atualizar, né? A gente teria que trocar, que para isso, para a gente sempre foi uma coisa muito difícil, né? Porque era um princípio, quanto empresa também, a valorização de cada um e a família de cada um. Então, isso também foi mais um processo difícil para a gente. Fazer uma mudança de equipe. Não foi muito fácil na época também. Seguindo na linha de mudanças, para a gente encerrar também esse eixo e começar a falar um pouco mais do dia a dia e das rotinas da agência, assim. Então, da última grande mudança, né? Da mudança de marca, que foi uma mudança de nome também, né? De Shopping de Ideias para SDI. Então, mantendo um legado, mas mudando, né? A forma como a empresa se apresenta. Como que foi essa mudança para vocês? Depois eu vou perguntar ainda o que doeu mais, a mudança da marca ou da casa? Para quem não sabe, a Shopping de Ideias foi por muito tempo numa casa, né? Com uma sede muito legal, uma área de lazer incrível. Muitos de vocês que vão ver aqui devem ter passado por eventos lá. E no reposicionamento a gente também foi para uma outra sede menor, mais enxuta, para realocar investimentos, né, em relação a isso. Eu vou começar pela marca. A marca, né? A marca. Tu lembra, né, que a gente visitou alguns empresários quando tu chegou e vários deles desaconselharam, né, principalmente o pessoal mais velho, desaconselharam essa mudança de tirar o nome Shopping de Ideias. Então foi uma coisa que a gente parou para pensar, mas como nós tínhamos combinado que teria essa liberdade, para mim foi tranquilo. Tranquilo, porque depois que eu compro a ideia, depois que eu compro... Vamos deixar por isso mesmo. Foi. Eu acho que não foi. 3-1. Então, assim, era necessário isso. Eu entendia que era necessário, que tinha que ter uma mudança. Foi radical, não foi radical? Que é tranquilo mesmo a gente entender a importância. Não.
Mas é assim, é aquilo que eu digo para os clientes, né? Essa semana passada, dizendo lá no bilhete, eu falei, marca é filho, né? Então, tu está mexendo no teu filho. E vocês estavam mexendo no meu filho. Meus filhos mexendo nos meus filhos. Mas irmão pode se brigar, gente. Mas tranquilo. Vou interferir um pouquinho, Jairton, aqui, para dizer que foi bem difícil. A gente tem alguns clientes que passam por esse processo, né? De mexer na marca, e a gente ia mexer na marca e mexer no nome. Foi difícil para mim, foi difícil para ele também, não foi tão fácil assim. Para mim, foi mais difícil mexer no nome do que sair da casa, por exemplo. Apesar de que era um espaço amplo, eu valorizava muito, e a história de que queriam uma sala, eu fui mais pela necessidade de que financeiramente aquela casa precisava de teríamos que derrubar e recomeçar. Então, a gente ia para algum outro lugar. Agora, a marca, sim, vinha daquilo, meu Deus, 30 anos é esse nome e tal. E até hoje, algumas pessoas, né, ainda... tá, mas é da Shopping de Ideias. O que é a SDI? Né? Até que as pessoas entendam que isso é uma abreviação. Presta muita atenção. Não presta muita atenção, mas isso faz parte do público, né? Mas tem cliente recente que ainda chama de Shopping de Ideias. Normal. Então, eu acho que sim, o nome, a mudança de marca foi o mais difícil pra gente. Mais alguma dúvida, alguma questão em relação a isso? Não sei, eu acho que... Será que falando eu de pandemia que pegou também, querendo ou não, foi um mix de tudo, né? Chegou junto. Foi quando a gente estava mudando de sede, mudando o sistema operacional, mudando a marca, pandemia. Tivemos que mudar nossos sistemas internos, né? Eu acho que a gente... Eu não vejo a pandemia como um desafio muito grande, que foi uma pergunta que veio na caixinha de pergunta também, sobre como que a gente passou pela pandemia. O nosso único problema que eu vi na época é que o nosso servidor ainda era local, mas a gente teve um gancho de passar pro digital e conseguimos dar conta. É claro que no primeiro momento foi meio improvisado, né? Agora a gente já tem tudo estruturado certinho, bonitinho, como deve ser. Mas eu achei que foi uma passagem tranquila pela pandemia, assim, que veio a pergunta. E eu entendi que o nosso setor foi o que mais cresceu, que foi a época que a gente mais cresceu dentro da agência, assim, nos últimos tempos. Acho que o que me deixou tranquila nesse processo foi o crescimento, sim. Eu sempre fui a financeira e a mais racional na questão de contas ali, né? Então, para mim, a preocupação era grande isso. Só que para a Gabi pode ter sido tranquilo, mas para a gente, que era de uma era de ir trabalhar todos os dias, enfim, não estava ainda acostumado com esse processo de home office, que foi uma coisa que até hoje eu ainda tenho alguma resistência, não resistência pelo home office, mas pela produtividade que isso dá na agência, né? Acho que eu já aceitei mais... Pelo home office. Mas acho que já aceitei mais, e com análise de resultado eu volto a repensar, no caso, é isso. Então, mas pra gente, eu acho que de aceitação foi um processo mais difícil. Foi tudo junto, né? Foi tudo junto. A gente estava terminando a reforma para mudar de sede, né? Não chegamos a ficar um mês, né? Onde ainda estava organizando os processos ali dentro. Foi junto com a mudança de marca e a mudança de nome. A gente até ia fazer uma grande virada, um evento, enfim, ele ficou mais para frente, né? 2020. Exato. E a mudança do sistema operacional. E o sistema operacional. Além dos processos e dos novos serviços, que também tudo estava acontecendo junto. Foi quando, inicialmente, vocês lembram, né? Que era só Comunica, né? Na virada de marca. Era só Comunica. Logo na sequência, os primeiros meses da virada que veio a Conecta e a Transforma. Então foi tudo junto, né? Aquele ano foi caos. Então, e foi aí que a gente, de fato, começou a entender o 360 de produtos diferenciados, de muita coisa que a gente entregava, mas que achava que estava tudo na Comunica e não separava as frentes de negócio, né? Acho que o processo de negócio, ele mudou bastante, até
não sei se mais, mas talvez tanto quanto os processos manuais e criativos, assim, né? Porque novos nichos surgiram, né? Novas demandas, novos desafios, novos canais, novas tecnologias. Isso também fez com que a gente tivesse que, para ter a entrega completa que a gente sempre se propôs a ter, e profunda e planejada, né? Que a gente tivesse uma gama de pessoas, ferramentas, processos muito maior do que a gente fazia antes, né? Acho que a gente passou por um processo bem difícil. Eu acho que a gente passou por um E processo bem praticamente nós difícil. somos pioneiros nessas divisões, né? E na forma de cobrança. De novo. E isso fez com que, de novo, alguns clientes não entendessem, né? E achassem que a gente estava exagerando nas cobranças. E é o que aconteceu. A partir do momento que as outras agências começam a adotar esse modelo, o mercado começa a se adaptar. Então, novamente, a gente sofreu, num primeiro momento, por ter tá sendo feito uma coisa E é claro que como pioneiro. essas mudanças também geraram mudanças no time, mudanças na carteira de clientes, né? Então foram ali, acho que 2, 3 anos, 2020, 21, 22, Foi. assim, que foram bem pesados, assim, né? Eu digo que eu e Jairton, a gente trouxe a experiência, mas a gente reaprendeu com vocês e com o próprio time jovem que entrou muita coisa, assim. Então, a gente reaprendeu a comunicar de uma forma diferente. Acho que foi isso. Legal. Trazendo um pouquinho, então, do nosso processo já hoje de dia a dia, então, dessa dinâmica, né, que a gente tem de negócio que é muito mais complexa, né? Como é que a gente mantém, então, alguns valores vivos ainda, né? Como o da provocação. A gente tem, né, um valor que é provocação para transformação, né? E isso sempre foi também latente de vocês, dos cases que a gente conhece, né? De outras épocas da agência. E como hoje em dia ainda fazer um pouquinho, cada vez mais, né? Não um pouco, isso nos projetos entregues, nos negócios que a gente fecha. E essa eu vou começar perguntando para a Gabi. E, é isso, eu acho que conversa muito, troca muito, até entre a gente, entre família, e entende o cenário que já aconteceu e o que seria ideal agora. E sempre tenta chegar num denominador comum pro cliente, né? Sempre pensando no cliente, no que o cliente quer e sempre com pesquisas, né? Que é uma coisa que ali na agência a gente tem muito latente. Nada a gente faz por acaso, nada a gente sugere por acaso. Tudo é feito com pesquisa, não importa se é o plano de mídia que a gente está montando, se é uma campanha, se é qualquer coisa que a gente vá sugerir para o cliente, a gente é embasado em alguma pesquisa, né? Então, acho que é muito disso, assim. Acho que isso nos traz muito para uma questão de referência, né? Hoje em dia, com o mundo onde estamos, é necessário para a gente ser provocativo ter referências, né? Acho que é os desafios diários, né? Também. Acho que provocar é desafiar todos os dias, olhar para o mercado do lado e ver o que tu precisa também melhorar em relação ao teu concorrente, o que tu precisa, na verdade, ser melhor do que ele. Né? É fazer uma entrega. E essa provocação, ela não é só de nós para o cliente, né? Mas é da gente para a equipe, para o time, porque eles precisam estar em sintonia nessa entrega. Acho que a gente acaba desafiando e cobrando bastante de vocês também, o que faz com que vocês se cobrem mais, se desafiem mais, e aí provoquem mais, né? Provoquem mais também. Sim. Eu acho que isso é do nosso DNA, né? É legítimo da nossa marca, e é algo que faz com que fortaleça a nossa cultura, né? Mas isso, ao mesmo tempo, faz com que a gente tenha essa busca, né, incansável, e uma busca que muitas vezes exige testes, né, e arriscar, experimentar e
ocasiona alguns erros no meio do caminho, né? Eu acho que isso é natural do processo de inovação, né? Não existe inovação sem experimentação. Mas eu acho que até um diferencial também nosso, Jonathan, é que quando a gente erra, a gente assume o erro. A gente não é aquele que tenta esconder ou tapar, ou não. Se, tipo, realmente o erro foi nosso, a gente vai e fala, não, erramos, mas vamos ajustar dessa forma. Tipo, também a gente não aponta só o erro, mas já traz a solução, né? Tanto que a gente já passou por vários processos de consultorias diferentes, né? Também em setores diferentes, em frentes de negócio diferentes, para que a gente também traga essa provocação para dentro, né? Pessoal, Experiência. e às vezes tem que separar também do que é erro do que é mal entendido, né? É o olhar Sim, diferente acontece também, né? Tem bastante. Mas é nessa área. A gente está fazendo alguns processos de reposicionamento, né? E a gente vê que tem diferentes entendimentos para certas coisas, né? Tem gente que quer uma coisa, acha que era chegar lá e criar uma campanha e estava tudo resolvido, e não entendeu que tinha que mudar os processos, tinha que fazer uma virada de chave e tal. Então, às vezes o cliente vem e reclama, né? Acontece comigo, né? Quando os clientes são mais próximos de mim, eles me ligam e, olha, eu acho que isso aqui não está, daí tem que ir lá convencer eles de que os processos estão mudando, que as coisas mudaram, não é mais daquela forma e tal. E tu explicando e conversando, as coisas estão acontecendo, eles estão entendendo e depois eles ficam felizes com o resultado que está acontecendo. Quando eles têm essa paciência de deixar o processo acontecer, né, chegar ao final, aí eles dizem, não, legal, estava certo. Sim. E para a gente fechar esse eixo, então, dinâmica familiar, né? Lados positivos e negativos dentro desse processo. O maior desafio é não misturar, né? É, E a gente sempre, agora menos, mas a gente já sempre misturou muito mais e acabou levando para a mesa de almoço as discussões da empresa ou vice-versa, né? Ainda muito mais levar para casa do que trazer os problemas de casa para dentro da empresa. Isso muito pouco, né? Então, acho que em desafio familiar, esse é um dos maiores, né? De não misturar as coisas. E o outro é a intimidade e a proximidade que a gente tem enquanto família e às vezes acaba se desrespeitando, indo além do limite quando quer cobrar uma coisa do outro. Para mim, esse é um dos desafios. A parte boa disso é que a gente se conhece muito bem, tem a mesma cultura, segue o mesmo pensamento e aí... de base, né? De base, de valores, E aí a gente consegue, em função da base cultural, se alinhar mais rápido, acredito eu, né? Acho que entender as perspectivas. Eu acho que a virada desse entendimento melhorou muito depois que ele definiu cargos, né? Também, E os papéis. Ó, tu vai fazer isso, a nossa retirada vai ser isso. Então, quando a gente definiu isso, ficou claro, cada um está respeitando o espaço do outro, né? Da opinião, como é normal e tal. Mas isso foi a virada para parar o conflito de fato e não misturar muitas coisas, foi exatamente isso. Quando ficou definido as funções e o que cada um fazer. E, no meu caso, eu procuro ajudar. Quando eu acho que não está dentro daquele processo que eu estou interferindo numa coisa que vocês querem fazer diferente, eu me calo e me recolho. E fico no meu cantinho, a hora que precisar eu estou lá, à disposição para ajudar. Então, é o que eu tenho feito. A Valquíria já é mais de estar dando opinião em tudo. Mas são jeitos que a gente já se conhece. não, mas eu acho que apesar de tudo isso, a gente tem muito, obviamente, de às vezes se matar dentro de casa, né? Mas a gente sempre chega num senso comum. Tipo assim, se precisa ceder para chegar num denominador comum, para ser uma escolha assertiva para a empresa, a gente sempre chega, assim, sempre consegue chegar. Nunca... Às vezes tem uns que for um pouquinho brabinho, não aceitando muito. Vai ter, normal. Mas assim, consegue chegar no... Tá, mas pontos positivos e negativos, algo que tu tem a acrescentar. Positivo, eu acho que é esse, que a gente sempre chega nesse consenso, assim. E o negativo é o que a mãe falou, tipo, por ter muita intimidade, às vezes eu entendo que a gente pode passar do ponto um pouquinho, tipo, até dentro da empresa, que já aconteceu, e depois a gente vai lá e pede desculpa para as pessoas. Mas eu acho que o pessoal entende, apesar de ser errado.
Mas é isso, assim, um ponto negativo é esse, a intimidade, que às vezes eu né, acho passa um que- pouco. Pra gente também, uma das coisas, né, que eu vejo é a continuidade do nome, a continuidade da empresa tá na família. Tá em pessoas que a gente confia, em quem a gente gostaria que tivesse seguindo o nosso caminho, assim. E isso nos deixa, eu acho que numa zona um pouco mais de conforto, né? Porque são pessoas que a gente confia, então a gente acaba se acomodando um pouco mais. Um ponto positivo e um ponto negativo, que eu acho que é... O ponto negativo é que quando algum fator externo, emocional ou psicológico, atinge a nossa família, muitas vezes ele atinge a nossa família inteira, né? Como algumas fases de perdas de pessoas próximas que a gente passou recentemente e em outras épocas também. Então, é difícil equilibrar esse processo, né? E eu acho que um ponto positivo também é que nos aproxima. Hoje, passado já as fases mais críticas, turbulentas, de entendimentos, alinhamentos, né? Hoje, acho que isso nos aproxima bastante. É prazeroso poder trocar e ter essa flexibilidade de, às vezes, poder ter um pouquinho do pessoal no trabalho, do trabalho no pessoal, quando é saudável, né, de uma forma que fique positiva para todo mundo, mas isso faz com que a gente, de modo geral, esteja mais próximos, né? Para mim, o ponto positivo foi exatamente isso, foi a virada e constatar que as coisas deram certo, que estão dando certo. Existem momentos que a gente sabe que existe na economia, que vai altos e baixos, que acontece com toda empresa, e isso nós não somos diferentes. Então, mas deu certo. Na minha opinião, essas mudanças todas que a gente fez deram certo. E o ponto negativo ainda, eu acho que a gente tem que misturar um pouquinho menos. Você me conhece, sabe que eu não gosto de discutir mais em casa da empresa, às vezes eu fujo, deixo você discutindo. Então esse é mas já diminuiu bastante, já tá dentro do equilíbrio agora, tá tudo certo. Conflito de gerações. Então tá, fiquei aqui sabendo que já estamos meio estourados no tempo, mas vamos rapidamente fechar. Então, assim, Que é mais provável. a Gabi vai assumir agora o microfone. A gente trouxe também para deixar esse momento um pouco mais dinâmico e não só entrevista e rádio, uma coisa mais TikTok, influencer, assim, para ter uma pegada mais rápida. Então, uma dinâmica para a gente jogar aqui nós quatro e depois eu volto para fazer um fechamento. Tem que chegar no consenso, tá? Agora é quem é mais provável. E daí eu vou ler as perguntas e a gente tem que chegar no consenso aqui de nós quatro. Quem é mais provável de transformar um simples almoço em brainstorm? Eu acho que o Jonathan Valkyria, Jonathan, talvez. Não. Eu acho. Tá, 3-1, então. Valkyria. Tá Acho que sim. De puxar no momento indevido. Se fosse no momento da roda que é pra fazer, eu ia puxar. Tá. Não sei. Sim. Quem é mais provável de mandar todo mundo guardar a nota fiscal do picolé? A Valkyria. Na verdade, assim, quem faz isso daí não tá aqui, né? Mas hoje é a Valkyria. Eu quero saber por quem foram feitas as perguntas. Tá aqui, ali. Mas não aqui nessa mesa. Tá ali no bastidor, a pessoa que pede isso sempre. Quem é mais provável de defender o cliente com unhas e dentes, mesmo quando ele tá errado? O Jair. Óbvio. Quem é mais provável de prometer um prazo impossível e depois sumir? Jonathan, com certeza. Quem é mais provável de estar em 3 lugares ao mesmo tempo no dia do evento? Aí. Ixi, agora ficou Pode difícil. ser tu, pode ser eu. Eu sou uma que tô em vários lugares ao mesmo tempo. Eu acho que também. tá pior ultimamente. Vamos eleger A Gabi. Quem é mais provável de rodar um relatório só para provar um ponto na discussão? O Jonathan. De rodar o relatório é tu, de pedir o relatório. Pode ser. Quem é mais provável de falar isso não vai performar sem nem olhar o criativo? Talvez eu, quando falo em mídia, pensando em algumas coisas da mídia e produção. Eu acho que a dona Valkyria, Não, talvez. interno, né? Não que vai falar pro cliente.
Pré-aprovação. Pode ser. Eu sou mais crítica. Mas qual que é o conceito? Foi eleita. A Valkyria. Pode Tudo ser. bem, eu aceito. Que é mais provável de defender com paixão uma ideia que ninguém entendeu? Foi Jonathan, né? Quem é mais provável de só pedir só mais um ajuste no contrato? Jairton. Jonathan. O contrato é a mãe. Mas detalhes. Pode ser. Paulista, sim. E nos jobs, o Jairton. A Sam pode Só mais responder um melhor ajuste depois aqui, do ó. contrato. O que mais? E quem é mais provável de resolver tudo com café? Acho que eu. O Jonathan mais viciado em café. Chama as O pessoas único que tô com um xicrinho aqui e tá vazia, personal. Esses que eu trouxe hoje. Então, vamos Foi legal. encaminhando para o... A próxima a gente se organiza um pouquinho melhor no tempo. Tinha mais dinâmicas pra fazer. Mas vamos ficar para as próximas, né? Rodada final, então, um conselho que vocês querem dar para quem está começando no meio de comunicação. Eu diria que escutar mais e falar menos. Normalmente, no meio de comunicação, as pessoas gostam de falar muito. Mas quando que a gente aprende e a gente entende o cliente, quando a gente ouve mais. Tu consegue captar melhor, tu consegue ver o sentimento melhor do cliente e até entender mais o público dele quando tu ouve muito mais e fala muito menos. Para mim seria isso. Para mim é o que eu já repito da agência, né? Não faça nada sem uma razão de ser, né? Tudo que você faz tem que ter uma razão de ser, tem que ter um objetivo e entregue o que promete. Eu acho que, além, né, do que os dois já falaram, faça cursos paralelos à faculdade. Assim, eu particularmente aprendi muito fazendo vários cursos. Eu sou uma que estou a todo instante procurando curso, olhando, pode ser palestra, pode ser workshop, não precisa ser cursos grandes, né? Mas aí já fiz 3 pós-graduação. Então, então, muita coisa do que eu sei hoje, aprendi além da prática, foi realmente fazendo esses cursos lá. O meu conselho, acho que vai muito ao encontro do teu, que é seja curioso e tenha repertório, né? Acho que a criatividade, ela se dá através de repertório, então quem está no mundo de comunicação precisa entender de tudo um pouquinho, precisa ter referência e precisa, acho que, olhar a vida com uma lente de curiosidade, de querer ter entendimento das coisas, de como as coisas funcionam, porque no final, como as pessoas, né, funcionam, porque no final é comportamento de consumo, é entendimento de negócio, a comunicação é uma ponta para materializar isso, então continue aprendendo, estudando e se interessando, né, pelas coisas. Principalmente pelas pessoas. Principalmente a gente comunica direto para pessoas. É isso aí. Então tá, fechamos essa rodada. Para a gente fechar, então, eu queria fazer um agradecimento especial para os nossos parceiros da Muralha Filme, né, que é onde a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso com a equipe nos acompanhando aqui para fazer mais essa ação se tornar... Só uma observação, Jonathan. Eu queria agradecer ao nosso amigo Bressan, porque ele é nosso garoto propaganda. Gostei dos bonés que ele usa. O cara que mais usa bonés. Vamos lá, tem que... Tá, vou continuar agradecer o pessoal da Muralha e o Bressan pelos bonés da STU. É assim que se usa brinde, porque já tá garantido os próximos daí, né? Aqui, então, é onde o Backstage vira conteúdo. Todos os conteúdos vão ser disseminados através das plataformas da SDI, né, @SomosSDI, no YouTube, no Spotify, no TikTok e também no Instagram. A cada 15 dias, um papo direto do front, aqui. Vem com a gente e manda jobs.